prosseguimento aqui mais uma aula do Excel do curso básico ou intermediário. A gente vai voltar em conceitos que são muito importantes para quem está aprendendo o Excel. São conceitos bem básicos, como por exemplo de guias. As guias são esses menus aqui no Excel: página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados. E essas guias, elas são separadas por um grupo de funcionalidades, como por exemplo aqui, fonte, alinhamento. Dentro de todas as guias, a gente vai ter as faixas de opções. As faixas de opções, elas vão ter os comandos mais utilizados do Excel. Aí eu vou dar um exemplo na prática. Dentro de página inicial, a gente utiliza para fazer as formatações. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar a célula B2, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar até a célula D2, fazendo intervalo de seleção. Aí eu vou pintar a célula, a cor da fonte vou colocar como branco, vou centralizar, fazer um intervalo de seleção da tabela inteira, vou colocar aqui bordas externas, vou colocar toda essa parte aqui de baixo alinhada à esquerda. Agora seleciono a data de nascimento, eu vou vir aqui em número, eu vou colocar a data abreviada. Aqui em vendas eu vou fazer um intervalo de seleção também. E eu vou vir em número e colocar em moeda. Eu posso selecionar esse intervalo da B2 até a D2. Venho na opção classificar e filtrar. E depois aperto o filtro. E agora eu posso filtrar os dados. Se eu quiser trazer só a Laís, vou trazer só esse dado. Se eu quiser voltar tudo, eu clico aqui novamente e aperto em limpar o nome. Vai voltar ao normal. Depois eu posso selecionar tudo, vir aqui em formatar como tabela, escolher um tipo de tabela aqui. Vou escolher esse azul, por exemplo. Ele vai me perguntar se já tem cabeçalho. Eu digo OK. Ele já vai transformar aqui numa tabela. E aí, se você não gostar, ele já vai abrir essa guia chamada tabela design. Você pode vir aqui e alterar o design da tabela. Aí fica o seu gosto, por exemplo. Agora eu posso vir aqui na tabela, selecionar essa seta aqui para baixo. Depois apertar em classificar de A a Z, que ele vai classificar o nome. Posso vir também em data de nascimento, fazer a mesma coisa, que ele vai pegar do mais antigo para o mais novo. E vendas eu posso colocar do maior para o menor. Dá para fazer bastante coisa aqui dentro, tá? Agora aqui na guia inserir, a gente tem aqui tabelas. A gente pode trabalhar com ilustrações. Pode adicionar a imagem do seu computador aqui para o Excel. Tem as formas também, setas, etc. Ícones, Smart Art, eu gosto bastante. Tem vários modelos pré-montados. Eu utilizo muito. Olha, gráficos, a gente usa bastante gráficos para poder fazer análise, né? E dá um up na planilha, a planilha fica muito mais bonita. E é super simples de usar. Eu vou fazer uma aula explicando só sobre gráficos. A gente tem opções de comentários. Essa parte aqui de filtros eu uso muito para a tabela dinâmica. Eu vou explicar também. Não posso deixar de falar sobre a tabela dinâmica, que é um dos recursos mais utilizados no Excel. Vai ter uma aula só para a tabela dinâmica. Dentro de layout da página, a gente pode fazer as configurações para impressões, né? Por exemplo, o tamanho da página, você pode definir aqui o tamanho. Orientação, se é retrato, paisagem, pode colocar margens. Você pode também definir temas e cores aqui para toda a sua planilha. Você pode definir o intervalo de impressão. Ele vai sempre imprimir sempre esse intervalo. Tem bastante recurso aqui dentro. Tem a guia Fórmulas. É uma das guias mais utilizadas no Excel. A gente pode inserir funções. Aqui já vem algumas separações. São um conjunto de funções, de lógica, de texto, pesquisa e referência. Eu vou fazer uma aula só para explicar sobre fórmulas. Gerenciadores de nome. Eu utilizo muito. Rastrear precedentes e dependentes, eu vou explicar também mais adiante. Avaliação de fórmulas.
gente tem aqui dados. Dados é o que eu mais utilizo. A gente pode obter dados de um banco de dados, de um sistema, do Power BI. A gente pode eliminar duplicadas. A gente pode colocar aqui validação de dados, eu vou explicar sobre isso também. Estrutura de tópicos. Dentro de revisão, você pode bloquear a planilha, proteger a planilha, colocar comentários, verificar a ortografia, sinônimos. Dentro de exibir, você pode tirar a linha de grade. Eu particularmente não gosto de linha de grade. Você pode tirar a barra de fórmulas, títulos. Dá para fazer bastante coisa. Congelar painéis também. Eu vou explicar mais adiante sobre essas coisas também, tá? Só estou dando um overview aqui para vocês verem as principais funcionalidades. A gente não pode avançar sem antes saber alguns conceitos. Por exemplo, essa caixinha aqui se chama caixa de nome. E ela vai dizer aonde que a sua seleção está. Ó. Por exemplo, selecionei aqui no D2. Aí ele vai aparecer. Ó. Se você às vezes tiver com dúvida de memorizar essa questão de cruzamento de linha com coluna, basta você selecionar que aqui a caixa de nome vai dizer. E aqui do lado da caixa de nome é a barra de fórmulas. A barra de fórmula vai dizer o conteúdo da célula. Aqui, por exemplo, está o valor de 2000. Mas e se eu selecionar aqui embaixo, no D8, por exemplo, e eu digitar a fórmula de soma? Soma. E aí eu seleciono todo esse intervalo. Ele vai somar toda a parte de vendas da tabela. Se eu descansar o mouse aqui ó, e clicar na célula, ele vai trazer o conteúdo da célula, igual a soma de vendas.